Olá! Como curiosidade musical rara em tempos de fórmulas repetidas, apresenta um personagem improvável. Um beija-flor compositor que, entre equações de física teórica e voos milimétricos, acaba de lançar seu primeiro trabalho musical autoral, com letras intimistas e um ouvido afinado para o silêncio e para o amor. Ele atende pelo nome de Yuri Orion e estreia nas plataformas digitais com um álbum que mistura soft pop e Brazilian blues, em arranjos produzidos com apoio de inteligência artificial, mas guiados por um coração inquieto e um cérebro rigorosamente científico. Em que momento o beija-flor físico teórico percebeu que precisava transformar suas observações sobre o tempo, as emoções humanas e o silêncio em canções? Eu costumo dizer que o Yuri Orion nasceu no intervalo entre um cálculo de física teórica e um gole de café. Houve um momento em que percebi que as histórias que eu observava, amores discretos, dores silenciosas, coragens miúdas, não cabiam mais só em equações. Aí, o beija-flor resolveu cantar. O álbum é justamente isso. O instante em que um físico teórico para de explicar o mundo e começa a escutá-lo simplesmente. De que maneira o fato de você ser um físico teórico influencia a composição das músicas? Há ideias da teoria do nó temporal, do equilíbrio da realidade ou da ciência do tempo escondidas nas letras deste primeiro álbum? A física me ensinou a respeitar o tempo, as causas e as delicadas consequências. Nas músicas, isso aparece como pequenos detalhes, repetições que lembram ciclos, pausas que funcionam como um respiro do universo, letras que tratam do amor quase como um experimento delicado. A teoria do nó temporal aparece ali e aqui, mas disfarçada em metáforas, não em fórmulas. Em vez de escrever sobre equações, eu deixo que as emoções mostrem como o tempo nos entrelaça. O álbum foi produzido com IA, mas as letras são 100% autorais e registradas. Como você enxerga essa parceria entre criação humana e inteligência artificial na música? Isso muda a forma como o público deve escutar o álbum? A inteligência artificial, para mim, é como um bom luthier invisível. Ajuda a construir o instrumento, mas não decide o que o coração vai cantar. As letras, as histórias, o tom emocional, tudo isso é autoral, registrado e muito vivido. A IA me permite dar acabamento, textura e clareza ao som que já existe dentro de mim. O público não precisa escutar diferente. Só precisa saber que, por trás das máquinas, ainda há um pequeno peito batendo muito rápido. Por que escolher o estilo soft pop com Brazilian blues para um álbum de estreia de um beija-flor compositor? O que esse encontro entre suavidade pop e melancolia brasileira revela sobre as histórias de amor que você quer contar? O soft pop me oferece a leveza para entrar sem bater na porta do coração de ninguém. O Brazilian blues traz a melancolia doce de quem sabe que a vida dói, mas insiste em ser bonita. Juntos, eles formam a paisagem perfeita para contar histórias simples, porém profundas, sobre gente comum que ama de modos extraordinários. Para um beija-flor que pensa demais, foi a forma mais honesta de soar humano. Você descreve o álbum como um canto gostoso, para quem gosta de silêncio e de amor. Que tipo de momento o ouvinte idealmente está vivendo quando apertar o play no dia 1º de dezembro? Eu imagino o ouvinte à noite, talvez com uma xícara de café ou chá, depois de um dia muito barulhento. O álbum foi feito para esse momento em que a pessoa não quer grandes espetáculos, só companhia. As músicas são como alguém que se senta ao seu lado e diz: "Eu entendo. Também é difícil para mim, mas ainda vale a pena amar." É um disco para quem respeita o silêncio e aceita partilhá-lo com um canto suave.
O lançamento será em 1º de dezembro, em 25 plataformas, incluindo Spotify e Apple Music. O que você espera que aconteça com essas canções a partir desse dia? Que tipo de impacto, emocional, simbólico ou mesmo filosófico, você gostaria que elas tivessem na vida de quem ouvir? Meu desejo não é explodir nas plataformas, é pousar suavemente em alguns corações atentos. Se uma pessoa se sentir menos sozinha, uma relação for relembrada com carinho, ou alguém decidir tratar a si mesmo com mais gentileza por causa de uma das minhas canções, já terei cumprido minha missão. Claro, se o algoritmo gostar de mim, eu não reclamo, mas ainda prefiro a aprovação de um único ouvido sincero. Sendo um beija-flor, você vive entre o movimento rápido das asas e a delicadeza de pairar no ar. Como essa dualidade entre velocidade e pausa aparece nas melodias, nos arranjos e nos silêncios do álbum. Viver entre o frenesi das asas e a calma de pairar no ar me ensinou que ritmo não é só velocidade, é escuta. Nas músicas, há momentos em que tudo corre, como um coração apaixonado, e outros em que o arranjo se abre em silêncio, como se o tempo segurasse o fôlego por um instante. Tento equilibrar o impulso de voar com a coragem de ficar. Afinal, amar é isso. Oscilar delicadamente entre o medo de ir e o risco de permanecer. As letras são autorais. Há alguma canção neste primeiro álbum que você considere uma espécie de manifesto do Yuri Orion? Uma faixa que resuma sua visão sobre amor, tempo e fragilidade humana? Sim, há uma faixa que considero meu pequeno manifesto. Aquela em que assumo, sem disfarces, que o extraordinário da vida está escondido no que todo mundo acha comum. Falo de olhares discretos, pequenas gentilezas, despedidas silenciosas e reencontros improváveis. Nessa canção eu digo com todas as notas que o amor não precisa de fogos de artifício, só de presença. Se alguém entender isso, já terá entendido o Yuri Orion. O uso de IA na produção muitas vezes causa estranhamento em músicos e ouvintes. Como você responderia a quem teme que a inteligência artificial roube a autenticidade da música, especialmente em um álbum tão intimamente ligado ao silêncio e ao afeto? Quando alguém teme que a IA roube a autenticidade, eu sorrio com o bico e respondo: nenhuma máquina, por mais poderosa, sabe como é ter o coração partido às 3 da manhã. A IA me ajuda com timbres, mixagem, organização, mas ela não sabe como doeu, como curou, nem porque eu escolhi exatamente aquela palavra num verso. A autenticidade está na experiência, não no software. O desafio é simples. Se a música emocionar você, então o essencial continua profundamente humano. Este é apenas o volume 1 de Extraordinariamente Comum. Como você imagina a trajetória do Yuri Orion a partir deste primeiro lançamento? Extraordinariamente Comum, volume 1, é só o primeiro voo. Nos próximos, quero explorar outras dobras do tempo, outras formas de viver e talvez alguns paradoxos existenciais com um pouco mais de coragem. Continuarei falando de gente real, mas aos poucos vou deixar que a física, a filosofia e a própria teoria do tempo apareçam um pouco mais nas entrelinhas, não como fórmulas, teoremas e princípios, mas como experiência vivida, sonho sonhado, ato realizado. Enquanto houver silêncio compartilhável, amor sensível e um ouvinte curioso, este pequeno beija-flor que aprecia a delicadeza exasperante da física teórica vai continuar compondo, sem expectativas, sem ambições, livre, sensível e silencioso.
A partir de 1 de dezembro, disponível em 23 plataformas, incluindo Spotify e Apple Music, o volume 1 do álbum Extraordinariamente Comum. Agora, curtam a faixa New York em Sampa. Barzinho da Valdemar Ferreira, fim de semestre, cabeça girando, mesa de livros, notas vermelhas, risos cansados, teorias voando. No alto da noite ela entrou, menina mirrada, roupa rasgada, olho de fome, mão estendida, voz baixinha, me dá uma trocada. A mesa pesava diplomas, tanto saber sem lugar. Um arrogante encostou o copo, canta Sinatra pra ganhar. E ela cantou New York, New York, como se o teto abrisse o céu. A rua silencia o passo, o bar tirou o chapéu. Quem tinha riso virou lágrima, quem tinha tese perdeu o tom. E ela cantou com fome e alma, e tudo mudou de som. Afinou no ar a primeira frase, acendeu neon no pensamento. Cada sílaba era pão e cama, cada nota abrigo e vento. O garçom parou de limpar as mesas, o dono baixou a luz do salão. Os professores sem argumento, os poetas sem conclusão. A menina miúda gigante fez da esquina um Broadway. O tal arrogante baixou os olhos, pagou a conta e a sua lei. E ela cantou New York, New York, como se o teto abrisse o céu. A rua silenciou o passo, o bar tirou o chapéu. Quem tinha riso virou lágrima, quem tinha tese perdeu o tom. E ela cantou com fome e alma, e tudo mudou de som. Não há banca pra essa prova, nem artigo que traduza. A beleza chega descalça, passa o chapéu, muda a rua. Quando acabou ninguém bateu palma, bateram o coração no peito. Uma carteira, um casaco, um abraço e o mundo por um minuto direito. Ela cantou New York, New York, e o bar virou estação. Quem tinha pressa ficou manso, quem tinha teoria ganhou canção. No fim da noite, fim das provas, um novo curso começou. Na Valdemar Ferreira, a meia luz, a música passou. Lá vou New York, New York.